Não é de hoje que se vê os conflitos no Oriente Médio. Eles começaram no fim do século XI, com as Cruzadas, em que o cristianismo e o islamismo batalharam por um mesmo espaço de terra, considerado sagrado por ambos. As Cruzadas cristãs fracassaram em dominar a Terra Santa, e o território acabou ficando com os islâmicos no fim do século XIII. No fim do Império, suas terras foram divididas e parte agora é chamada de Palestina passa a pertencer à coroa britânica. A população judaica começa a ter mais importância na história quando, em 1933, Hitler chega ao poder da Alemanha e sua ideologia é aplicada na parte ocidental da Europa, estimulando assim a imigração judaica para a Palestina. Com a ocupação da área, uma tensão estabeleceu-se entre os dois principais povos do local, os judeus e os árabes, o que desencadeou uma série de conflitos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, ONU, que ficou encarregada de resolver essa situação, estabeleceu um estado duplo entre duas nações em 1947. Dessa forma, aproximadamente metade do território seria ocupado por cada povo, e Jerusalém, a capital, ficaria sob uma administração internacional. Era a partilha da ONU. A divisão previa o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceria com os palestinos. A árabe na Palestina, imposta pela ONU, gerou declaração de guerra a Israel em 15 de maio de 1948, um dia depois da fundação do Estado Judeu, quando iniciou a Guerra da Independência. Os israelenses, que contavam com o apoio dos Estados Unidos, derrotaram seus oponentes. Ocuparam a Galiléia e o deserto. Em 1964 foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, para lutar pelos direitos perdidos por esse povo na região com os acontecimentos tão recentes. O principal grupo político da OLP, também controlado, era um grupo moderado, ainda hoje existente. Um novo conflito, contudo, desta vez em 1967, rende vitórias para Israel, na chamada Guerra dos 6 Dias. Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Como resultado, 500 mil de palestinos fogem e o Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242. Ela torna inadmissível a aquisição de territórios pela força e o direito de todos os estados da região coexistirem pacificamente. Os árabes tentam reaver o território ocupado em 1973 na Guerra de Yom Kippur, Dia Sagrado Judeu. Mas só em 1979 Israel decidiu pela devolução da Península de Sinai para o Egito após a mediação dos Estados Unidos, no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordos de Camp David. No ano de 1987 chegou ao auge a primeira intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos de guerra dos judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou uma profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso da força nas áreas de faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, visava a destruição completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. Em meados da década de 1990, a situação aparentava caminhar para o seu fim, quando Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin realizaram os acordos de Oslo, mediados pelo presidente dos Estados Unidos na época, Bill Clinton. Com isso, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por administrar todo o território da Palestina, envolvendo partes da Cisjordânia e a faixa de Gaza. No ano de 2000, teve início a Segunda Intifada, liderada pelo Hamas. Uma ofensiva palestina foi montada contra Israel, que novamente respondeu duramente, além de demolir casas de palestinos e iniciar a construção do Muro da Cisjordânia ou Muro de Israel em 2002. Os conflitos foram sangrentos e milhares de mortes aconteceram em ambos os lados da guerra, que se estendeu até 2004 com a morte do líder do Hamas. Acordos de paz foram realizados e assim
teve início a desocupação por parte de Israel da faixa de Gaza e de parte da Cisjordânia. Ações que resultaram no recebimento do Prêmio Nobel pelo primeiro-ministro israelense Ariel Sharon. Em 2006, a vitória do Hamas sobre o Fatah nas eleições da Autoridade Nacional Palestina elevou novamente a tensão na região, que se intensificou com o não reconhecimento do pleito por parte dos Estados Unidos, União Europeia e outros países ocidentais. Os atentados terroristas, sobretudo com carros-bombas, prosseguiram sobre Israel, que buscava várias tentativas de eliminar o Hamas, incluindo a adoção de embargos econômicos sobre Gaza, o que afetava também a população civil. Em 2008, um acordo de cessar-fogo foi realizado entre o Hamas e Israel através da mediação do Egito. No entanto, 6 meses depois, o acordo não foi renovado, pois os judeus recusaram-se a findar o bloqueio econômico então adotado. Assim, continuamente, a região continua a ser alvo de novos ataques e disputas. O que se percebe nesse conflito é que a sua resolução está longe de acabar, pois, mesmo com os acordos momentâneos de paz, basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas, elevando novamente o número de mortos. Ao mesmo tempo, vem sendo difícil a criação do Estado palestino, pois as disputas territoriais ainda são grandes, embora tal Estado seja internacionalmente reconhecido por vários países, incluindo o governo brasileiro.